Não é novidade para ninguém que a segurança pública é uma preocupação frequente do brasileiro. O Fala Brasileiro dessa semana ouviu 1.000 pessoas em todo o país para saber quais as maiores inseguranças das pessoas. E para debater o resultado dessa pesquisa, eu converso com o coronel especialista em segurança pública José Vicente da Silva Filho. Coronel, 96% das pessoas se sentem inseguras de andar com o celular na rua. Isso já era esperado de uma certa maneira, porque a gente vê muito roubo, se fala muito em assalto em celular. Quando se fala que vem para São Paulo, para grandes metrópoles, fala, olha, cuidado com o celular. Da onde veio essa insegurança com o aparelho que faz parte do nosso dia a dia? Esse tipo de insegurança com o celular, como também em outras situações, ter receio de ser roubado no carro, por exemplo, ou receio de ser roubado em sua casa, ou deslocamento da sua casa para o trabalho, é um receio bastante comum em qualquer lugar. Mas no Brasil ele tem uma característica de ser muito mais acentuado. Nós temos medo de tudo. Nós falamos em insegurança, com sensação de não estar seguro, nós estamos falando na verdade de medo. Segurança vem do latim, são duas palavrinhas, securi, quer dizer aproximadamente sem medo. O medo é uma emoção primária. Nós temos medo do escuro, por exemplo, mesmo não tendo ameaças concretas à nossa existência. Então, o medo ele é alimentado por algumas questões até banais. Um furto de celular, ou eu vi uma notícia, corre muito nas redes sociais, e nós vemos também que a própria mídia ela dá um tratamento diferenciado para as violências máximas. Os assassinatos, os latrocínios, essas notícias, ou os ataques terríveis que nós tivemos em algumas poucas escolas, nós temos mais de 250 mil escolas no país, mas percebe-se aquela situação, eu posso ser a próxima vítima. E isso dava um sentimento de insegurança, mesmo não havendo uma sensação, uma ameaça concreta. O medo tem uma função de alertar não só as pessoas, até os animais, para fugirem perante uma ameaça à sua existência. A gente convive, portanto, com um medo de ameaça concreta, quando um assaltante chega na sua frente, e de uma ameaça suposta. Ali naquele escuro, naquela esquina, é melhor não tirar o celular na Avenida Paulista. A gente leva o medo com a gente, a gente leva a ameaça com a gente. Então o senhor acredita que a pessoa tem mais medo, é a que mais se informa. Quanto mais informação chega de todos os lados, maior é o medo. E veja o seguinte, essa informação, a pessoa até procura essa informação. Tem pessoas que procuram informações ruins, informações de tragédias. Eu não gosto, mas tem gente que procura. Mas o fato é o seguinte, os estudos feitos nos Estados Unidos, mesmo aqui no Brasil, mostram que a formação desse medo, dessa insegurança, apenas 20% mais ou menos dessas condições vão da sua experiência pessoal ou das pessoas do seu relacionamento. A grande maioria, portanto, vamos chutar algo em torno de 80%, esse medo é formado principalmente pelas informações de violência que correm na mídia e nas redes sociais. E perceba o seguinte, essa informação de uma violência extrema, um assassinato cruel, ela vai repetindo em vários jornais, em várias redes sociais, ao longo do dia, às vezes ao longo de vários dias. Isso vai infundindo cada vez mais medo. Então, esse é o problema da nossa civilização. Claro que em países mais civilizados, você não dá esse tratamento. Você não pega 1% dos registros na polícia, que é dessas mortes. Então, de todos os registros na polícia, apenas 1% vai acontecer em termos de homicídio. Mas o tratamento na mídia e nas redes é 40% de termos de segurança, é sobre esse 1% da violência máxima contra a pessoa, que é o assassinato. Mas isso também nos leva à seguinte consideração, mas como é que eu reduzo o medo? Eu vi na polícia da Filadélfia uma preocupação da polícia, está lá no planejamento estratégico da polícia que é municipal. Qual é o papel da polícia? É contribuir para a qualidade de vida dos cidadãos através da redução do crime, a redução da desordem e a redução do medo também. A redução do medo, ela implica, por exemplo, de você não ter um aparato tão ostensivo, militarizado, de ações tipo BOPE no Rio de Janeiro. Aquilo lá, eles fazem esse aparato para intimidar bandido, acaba intimidando a população. Se há um aparato com fuzis tão grande na polícia, é porque a coisa está feia. Eu vi nessa semana uma guarda municipal de Salvador, que tem uma função
muito tranquila, muito leve junto à área de segurança, que é um problema mais da polícia. Mas eles estavam de roupa camuflada, de chapéu de guerra, armamento de guerra. Isso intimida mais ainda, aumenta essa sensação de medo. Por isso que as grandes cidades onde o medo é menor, na Europa, eu estive em Portugal recentemente, você não sente esse medo. Claro, os crimes caíram dramaticamente, a sociedade evoluiu muito, você não tem tanto contraste na sociedade, pessoas muito pobres como nós temos no Brasil. Então, no Brasil você tem medo até do pobre, medo do morador de rua. Então, como você vai evoluindo mais na civilização, o medo vai caindo. É uma sociedade que você precisa cada vez menos de polícia. Tem menos crime, não é porque a polícia está indo com fuzis para a periferia, é porque a sociedade reagiu nas condições que formam o crime. Então você vive num padrão melhor e você tem uma sensação melhor de segurança. Então, assim, Coronel, na sua opinião, esse medo, essa sensação de insegurança de celular é mais pelas pessoas ouvirem falar do que de fato elas para sentir medo mesmo? Sim, não só para isso. Normalmente as pessoas estendem o grau de perigo de um roubo de celular pela possibilidade de você morrer. No fim, o medo está relacionado a uma ameaça à sua integridade física. O cara roubou o celular, mas eu vi num filme outro dia que passa pelas redes sociais, o sujeito roubando o celular e dando um tiro na pessoa. São Paulo é um caso de... Nós temos raríssimos os casos de matar alguém num assalto. São raríssimos, né? Nós temos uma quantidade de mortes, de assassinato, em torno de 3 mil por ano, mas a quantidade, você não tem 100 casos de morte em assaltos. Mas isso que a gente tem. A gente estende cada ação criminosa como um potencial de fazer um dano mortal para a gente. O que me chamou muita atenção é que, empatado tecnicamente com a insegurança de usar o celular, 95% se sentem inseguros de ficar esperando no carro, dentro do carro. E tem mais medo de ficar esperando dentro do carro do que usar o caixa eletrônico. Como que se explica isso? O caixa eletrônico sempre foi, tá lá no banco, pode sair com dinheiro, mas o fato de ficar dentro do carro, foi a que menos oscilou. Independentemente de faixa etária, gênero e região, é onde é o maior medo. De acordo com a nossa pesquisa, é a maior insegurança, esperar dentro do carro. Mas o interessante é que o medo, ele não tem lógica, essa é uma questão importante. O carro, provavelmente, porque a pessoa está confinada dentro do carro, você não tem como fugir, né? No caixa eletrônico, você tem mais liberdade. O carro é um caixote, você está encaixotado quando o bandido se aproxima. Você fica imobilizado. Isso pode gerar uma sensação de medo. Mas o que é importante observar também é o seguinte: o medo não é um indicador para você verificar o grau de violência numa localidade. O que nós percebemos é que o nível de medo do Nordeste é igual ao nível de medo do Sul-Sudeste, nessa e outras pesquisas. Ora, quando a gente vê a quantidade e a proporção de homicídio no Nordeste, é quase 3 vezes maior do que do Sudeste e do Sul. O Nordeste está muito violento, mas a sensação de segurança é praticamente a mesma. No estado muito violento, né, ou estados muito violentos, e estados menos violentos, como São Paulo, por exemplo. E por quê, Coronel? Justamente porque... Porque é interessante, porque nós temos homogeneidade de informações, praticamente as mesmas informações de violência. Vamos lembrar aqui dos ataques nas escolas, percorreram através das mídias, através das redes sociais, todas as pessoas no Brasil. Então, as notícias mais violentas, elas irradiam com muita rapidez. O PM matou 2 colegas num surto psicótico aqui em São Paulo, e de repente os policiais estão estressados, estão matando seus colegas. Não, um indivíduo teve esse problema trágico, infelizmente. Mas isso se torna uma notícia em questão de horas, invade o Brasil inteiro. Então acaba equalizando praticamente a sensação de medo de norte a sul, do Iapoca a Chuí, como se diz. E o que a gente pode fazer, o que poderia, na sua opinião, fazer para o brasileiro em geral se sentir mais seguro? O que tem que ser feito? Olha, primeiro, obviamente, é necessário que a polícia faça o trabalho mais adequado, que ela se desenvolva, não só para a redução de crimes, mas para ter um relacionamento civilizado, respeitoso com os cidadãos. Aqui em São Paulo, a PM começou a colocar câmeras, e isso induziu um comportamento
cada vez melhor no seu relacionamento com os cidadãos, com os bandidos também. Menos letalidade, inclusive menos morte de adolescentes na mão da polícia. Então nós temos uma polícia evoluindo. Quando a polícia desenvolve esse trabalho, é importante que a segurança comece a ser percebida. O trabalho das prefeituras, por exemplo, é fundamental em criar um ambiente que dê a aparência de ambiente dominado pelos cidadãos. Dou um exemplo, nós temos muitas praças, você tem pichação, próximo aqui do nosso pichação, você tem lixo, os equipamentos públicos quebrados, a iluminação deficiente. Então nós percebemos que dos ambientes limpos, adequados, e pode ser feito isso em cada rua, em cada praça, claro, é um processo de aperfeiçoamento contínuo, você vai sentindo melhor. Vou dar um exemplo claro de lugar que se sente muito próximo, muito tranquilo e pouco tranquilo. Nós temos 2 praças da Sé aqui em São Paulo. 2, sim. Nós temos uma superfície, ela é suja, as pessoas não se comportam adequadamente, você tem medo de atravessar a Praça da Sé às 9 horas da noite sozinho. Se você descer a 20 metros abaixo, estaciona no metrô, você não sente esse medo. Porque é um lugar limpo, iluminado, controlado, tem vigilância. Então você percebe que o próprio ambiente, mesmo sem a presença policial, ele induz você a uma sensação de mais segurança. O que nós temos que fazer é levar para cada ambiente nas nossas cidades, aí tem um papel não só da polícia, mas das prefeituras, extremamente importante, de levar ao mesmo ambiente da estação do metrô, não só da Sé, mas de todas as outras. Está tão perto da superfície onde o ambiente é tão diferente. Lugares higienizados, limpos, em que pertence não ao malandro, mas ao cidadão, isso induz também uma sensação maior de segurança, com certeza. Tem um dado interessante dessa pesquisa que eu anotei aqui, eu queria que o senhor me explicasse, que eu achei interessante, que o jovem, ele se sente mais seguro. Vai aumentando a sensação de insegurança conforme a idade aumenta. E depois essa sensação de insegurança, depois dos 60, 90, ela vai diminuindo de novo. Por quê? Dos 18 aos 25 não tem medo, tem menos medo. Depois dos 25 aos 45, 50, aí aumenta e depois volta a descer. Olha, os jovens são muito ousados. Pela própria característica da juventude, eles não têm muita preocupação com a consequência dos seus atos. Então eles se atiram em ações bastante temerárias até. Faz aquela baderna de madrugada, bebe muito, dirige. Isso caracteriza a juventude, portanto ele sente menos medo pela própria ousadia da idade. À medida que ganha mais realidade, realismo no seu trabalho, você trabalha, tem filhos, tem família, está pagando sua casa, você entra numa faixa de estabilidade que você não quer perder. Então você cria um momento de maior intensidade de medo. Quando você chega a uma maturidade, no meu caso, já com mais de 70 anos, você tem uma noção mais realista da vida, do que vale a pena ter medo, do que não vale a pena ter medo. É interessante uma pesquisa feita aqui em São Paulo há alguns anos pelo Datafolha, mostrando, por exemplo, que as comunidades das áreas mais pobres e mais violentas, elas têm uma preocupação menor com a segurança do que as comunidades de classe média, média alta. Classe média, média alta tem medo de pobre. Agora quem já é pobre não tem medo de pobre. É interessante, eles têm uma noção realista das reais ameaças que podem ter. Trabalhando com a realidade, eles sentem menos medo. Isso é um outro detalhe interessante também. Tá certo. Obrigada, viu, Coronel? E a gente fica por aqui. Até a próxima.